Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto evangelístico, né? Nós vamos iniciar este culto cantando o hino de número 18, Santo, Santo, Santo. Este é o Deus, né, a quem nós adoramos, Santo, Santo, Santo. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esse momento especial, que é o momento culto evangelístico. Que a Tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos aí as dicas de saúde, né? São dicas aí que fazem bem, né, ao nosso organismo, ao nosso corpo em geral. E novamente nós teremos aí mais uma dica aí de uma receita especial com a nossa nutricionista, né, Eulina. Ela vai nos ensinar aí como fazer, né, um leite de amêndoas. Vamos assistir. Vamos fazer hoje leite de amêndoas. Esse oleaginoso que é fantástico. Amêndoas, ela é rica em vitaminas do complexo B. B2, por exemplo, que é fantástico para a nossa memória. Muito cálcio, magnésio, então vai nos ajudar com relação aos nossos ossos e nervos também. Como fazer, então, o leite de amêndoas? Super fácil. Essa amêndoas aqui já ficou demolhada, ela ficou à noite. Você pode deixar no mínimo por 8 horas de molho. Eu gosto de deixar à noite para fazer no outro dia, então passando de 8 horas é tranquilo. Quanto mais tempo ficar é até melhor, tá? De 8 a 12 horas mais ou menos. Então ela ficou de molho, depois nós vamos bater no liquidificador. Mas eu gosto de aproveitar e tirar a casca, porque do resíduo que sobra, sabe o que eu faço? Eu faço uma ricota que fica muito gostosa. Nós vamos aprender essa receita também. Então aqui ficou de molho, eu já tirei a água, lavamos. E agora nós vamos colocar para ferver por 2 minutinhos. A água já está fervendo
E nós colocamos aqui as amêndoas, cuidado, aonde ela vai ficar fervendo de 1 a 2 minutinhos, porque depois vai ser super fácil tirar a casca. E vamos poder aproveitar este alimento na sua integridade. Depois que esquentou, para tirar a casquinha é muito fácil. Até com uma mão mesmo, é só você fazer um pouquinho de força. Pronto, rapidinho, tira a casquinha. Como se você quiser, você pode comprar já sem casca. Mas é muito prático. Foram descascadas, 1 xícara de amêndoas descascadas que nós vamos colocar no liquidificador. Você coloca primeiro um pouco com água. O total de água que nós vamos utilizar, 700 ml. Ou seja, aproximadamente 3 xícaras com água. Agora nós vamos bater um pouco. Agora o restante da água para o nosso leite ficar bem cremoso. Nosso leite de amêndoas. Esse leite nós podemos usar em qualquer preparação que vá o leite comum. E é interessante nós substituirmos, porque esse leite ele é muito mais saboroso, muito mais nutritivo. E temos maior respeito e amor pelos animais. Olha que delícia que ficou! Um brinde à sua saúde. E se você quiser mais receitas naturais como esta, é só você me seguir na minha página, Eulina Santos, nutricionista e coach de emagrecimento. Um abraço para você, saúde! Muito bem, deu até vontade de tomar esse leite, né? Realmente é fácil de fazer, né? E com certeza muito, muito nutritivo, né? Para a nossa saúde. Muito bem, vamos orar para darmos início, né, ao estudo profético desta noite. Bom Deus, bom Pai, nós te pedimos agora que venhas estar conosco ao estudarmos a Tua Palavra, dar-nos o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos então ao capítulo 8 de Daniel, a partir agora então do verso 14, né? Daniel, capítulo 8. Tome aí a sua Bíblia. Nós estamos assim estudando de uma forma bem tranquila, né, devagar, verso por verso, interpretando, né, as partes mais enigmáticas, né, e através do comentário bíblico adventista, da Bíblia Andrews, né. Então é uma interpretação confiável, uma interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode ficar aí bem tranquilo, bem sossegado quanto a essa interpretação. E como eu digo, né, sempre pegue aí uma caneta, vá anotando, né, no rodapé aí da folha da tua Bíblia, né, nas laterais, enfim, coloque aí para que você então possa depois explicar, né, esse texto, no caso é uma profecia, essa profecia para outras pessoas. Então é importante que vá anotando. Por isso que nós estamos indo de uma forma bem tranquila. Então nós vamos agora então ao verso 14, nós paramos na aula passada no verso 13, né? Agora nós vamos então para o verso 14, né? E eu peço então que você me acompanhe. Verso 14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Interessante, queridos, essa questão aí das tardes e manhãs, né? O que significa essas tardes e manhãs? Então, nós vamos
A princípio, para entendermos essa questão de tardes e manhãs, nós vamos ver de uma forma literal, né? Tardes e manhãs. Então a gente vai, por exemplo, a Gênesis capítulo 1, pegue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Nós vamos encontrar aqui, nesse capítulo, a criação de Deus. E a Bíblia diz, por exemplo, assim, ó, vamos ver aqui no verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, né? O primeiro dia. Então, vou repetir, né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui, essa palavra dia no hebraico é Yom, Y-O-M, Yom. E Yom no hebraico significa um dia literal de 24 horas, tá bom? Então, tarde e manhã, segundo a Bíblia, a palavra é Yom, que significa um dia de 24 horas. Isso é importante para o contexto de Gênesis capítulo 1, porque muita gente diz que Deus criou realmente o mundo em 7 dias, só que esses dias eram, né, milhares e milhares de anos. Cada dia eram milhares e milhares de anos. Isso não é verdade, porque a palavra, né, dia no hebraico é Yom. Yom significa um dia literal de 24 horas, ok? Então, são 24 horas. Um dia, Yom. Então, tarde e manhã significa um dia, né, no hebraico, tá bom? Tá aqui. Mas, quando nós vamos agora a tardes e manhãs, vamos voltar aí a Daniel, né? Daniel capítulo 8, onde nós estamos estudando. Daniel capítulo 8, quando nós vamos então a esse texto, Daniel capítulo 8, diz assim, ó, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essas tardes e manhãs, se nós formos pegar, né, essas tardes e manhãs, essas 2.300 tardes e manhãs, nós vamos chegar aí, né, a 6 anos e meio, mais ou menos. Né, 6 anos e meio. Se nós tomarmos de uma forma literal. E aí nos diz que o santuário, né, será purificado. Então, como é que nós vamos interpretar essas tardes e manhãs, né? É dia literal de 24 horas ou tem um outro significado? Bom, quando nós estamos estudando profecias, a linguagem profética muda. Quando nós fomos aqui a Gênesis capítulo 1, nós vimos ali algo literal. Deus havia criado o mundo, né, em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Cada dia desse, tarde e manhã, o Yom, no hebraico, refere-se a 24 horas literais, ou seja, um dia. Mas quando nós vamos, né, aos livros proféticos da Bíblia, como Daniel e o livro do Apocalipse, tardes e manhãs significam então um ano. Nós temos essa comprovação. Pegue novamente sua Bíblia, volta um pouquinho para trás, você vai a Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, versos 4 e 5. Ezequiel capítulo 4, versos 4 e 5 nos diz assim a palavra de Deus. Olha, deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da tua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então, quando nós estamos falando em linguagem profética, tardes e manhãs, eles deixam de ser um dia literal para ser o quê? Anos. Então, um dia, na linguagem profética, equivale a um ano.
No caso aqui, né, como nós estamos vendo, de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, então aqui seriam o quê? 2.300 dias, porque tarde e manhã refere-se a um dia. 2.300 dias, só que eles não são literais, né, porque eles estão numa parte profética da Bíblia, que é o livro de Daniel, aqui no capítulo 8. E você pode ver que o enredo desse capítulo é profético, não é literal, é profético. Então, 2.300 dias equivalem ao quê? A 2.300 anos. Veja que interessante. Não entenderam? Então, na linguagem bíblica, tardes e manhãs refere-se a um dia literal de 24 horas. Mas quando nós vamos às profecias bíblicas, a linguagem profética bíblica, tardes e manhãs equivalem ao quê? Um dia a um ano. Então, nesse caso, 2.300 tardes e manhãs. Muito bem. Isso é importante porque agora, continuando a leitura desse texto, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, né, será purificado. Alguns querem dizer, né, que esse santuário seria o santuário lá de Jerusalém. Só que se nós tomarmos aí como o princípio 2.300 anos, né, nós vamos passar de 70 depois de Cristo, quando o santuário, né, ou o templo de Jerusalém foi destruído, né, pelo general Tito, general das forças romanas. Então, não tem como a gente colocar que esse santuário seria purificado, né, no ano 70 da nossa era. Ele não se encaixa. Não, a soma não dá certo. Então veja que interessante. Nós temos esse período, 2.300 anos, né? 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos, porque nós estamos falando em linguagem profética. Quando é que ele começa? No próximo capítulo de Daniel, capítulo 9, nós vamos ver então quando é que esse período, né, começa. Mas eu vou dar aqui um início, né, para que a gente possa entender, porque isso a gente vai estudar com mais afinco no capítulo 9. Mas ele começa, né, em 457 a.C. Então, quando nós pegarmos essa data e somarmos as 2.300 tardes e manhãs, não dá no ano 70 da nossa era. Ele passa e passa muito mais. Então, nós não podemos colocar, né, esse santuário, né, que diz aqui, esse santuário será purificado, como a destruição do santuário ou do templo de Jerusalém no ano 70. Não dá, não se encaixa, né, porque ele vai além, esses 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos, eles passam e passam muito do ano 70. Tá? Mas aí o verso continua dizendo, né, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado, né? Do hebraico, né? Ser justo, ser correto. Então é interessante, queridos, que agora a palavra de Deus está nos dizendo que esse santuário, né, ele seria purificado. E o que isso, né, significa? Eu vou tomar aqui a Bíblia Andrews, né, e também o comentário bíblico adventista, né, para que a gente possa, então, entender, né, esta questão do purificado. Então, veja, olha, nos diz assim, ó, para determinar os acontecimentos relacionados ao santuário celestial, referido nesse versículo, então nós estamos falando de um santuário não terrestre, né, que será purificado, mas um santuário celestial. Porque quando Deus pediu para que Moisés fizesse, né, aquele santuário terrestre, ele disse, né, que esse santuário seria semelhante ao santuário que já existia, o santuário celestial.
Então, essas 2.300 tardes e manhãs, ela vai coincidir com essa purificação desse santuário celestial. Então, mais uma vez, não vale para, né, alguns comentaristas, alguns teólogos afirmarem que esse santuário purificado foi a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Não cabe, porque eu vos disse que se nós pegarmos aí o ano 457 e fizermos a soma, ele passa muito longe do ano 70. Tá? Então, para determinar o acontecimento relacionado ao santuário celestial, referido nesse versículo, é útil examinar os serviços do santuário terrestre, pois os sacerdotes desse santuário ministravam em figura a sombra das coisas celestes, como diz lá em Hebreus capítulo 8, verso 5. Os serviços no tabernáculo do deserto, lá daquele que Moisés construiu, e no templo consistiam de duas divisões principais: os diários e os anuais. A ministração diária de Cristo como sumo sacerdote foi tipificada nos serviços diários. E aí tinha também, lá no santuário terrestre, o santuário lá que Moisés construiu, havia o dia da expiação. Era um dia por ano que tipificava uma obra que Cristo realizaria no final dos tempos. Lembra, né? O dia da expiação. Né? A purificação, então, do santuário celestial compreende toda a obra do juízo final, que começa com a fase investigativa e se encerra, então, com a fase executiva. Tá? Então, a partir desta data, quando esse santuário celestial é purificado, ou seja, a semelhança do que acontecia lá no santuário terrestre, quando no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote, então somente o sumo sacerdote, não era obra de sacerdotes, mas do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então, nesse dia, ele passava do lugar santo para o lugar santíssimo, neste dia. Então, no santuário celestial, a conclusão dessas 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos compreender mais aí no capítulo 9, para as aulas seguintes. Aqui apenas nós estamos dando uma iniciação, né, ao entendimento das 2.300 tardes e manhãs. Então, a culminação dessas 2.300 tardes e manhãs refere-se então a Jesus como nosso sumo sacerdote, passando do lugar santo para o lugar santíssimo, dando início então ao juízo executivo, e este vai se encerrar com o juízo executivo. Entendeu? Então agora estamos no juízo investigativo. Né? E aí esse juízo executivo, ele vai erradicar, quando ele se cumprir, ele vai erradicar por completo, né, toda a questão do pecado neste mundo, tá? No juízo investigativo. E um aspecto importante do juízo final é a vindicação do caráter de Deus perante todo o universo. Porque o que mais o inimigo de nossas almas faz é dizer, né, que Deus ele é injusto, que Deus não tem compaixão, que Deus tem escolhidos e coisas desse gênero. Então, quando esse juízo for encerrado, o caráter de Deus vai ser vindicado, não só nessa terra, mas em todo o universo. Né? No final, se verá Deus, né, se verá que Deus foi completamente justo na escolha de determinados indivíduos para compor em seu futuro reino e ao impedir outros que ao entrarem ali. Como isso vai acontecer? Será que pessoas nascem já, né, com a... Como é que eu posso dizer? Eles já nascem propensos para serem salvos, né? E outros nascem propensos para se perderem, é isso? Não. Todos que nascem nessa terra, todos têm, né, a oportunidade de conhecer a salvação e aceitar essa salvação. Só que como nós temos o livre arbítrio,
Então, nós é que vamos escolher sermos salvos ou não. E aí, nesse juízo investigativo, né, e depois com o juízo executivo, todos os moradores da terra entenderão de uma vez por todas de que realmente Deus foi justo. Ele deu oportunidades para o José, ele deu oportunidades para Maria, ele deu oportunidades para o Paulo, ele deu oportunidades para o Biratã, ele deu oportunidades para o Geraldo e assim por diante. Mas muitos aceitaram, né, e seguraram nessa oportunidade. Mas, infelizmente, a Bíblia diz como areia do mar. Outros tiveram a oportunidade de salvação, mas não desejaram, né, seguir a Deus. Então, vai ser vindicado realmente, né, o caráter de Deus e todos vão compreender que realmente Deus foi justo. Aqueles que quiseram se perder, fizeram, né, por conta própria. Okay? Vamos continuar então? Agora vem aqui, nos próximos versos, né, uma recapitulação daquilo que já foi falado no início, né, que na aula passada a gente já havia interpretado. Né? Então, Daniel agora tem a interpretação para saber o que eram aqueles bodes e carneiros que ele vira, né, lá no início da profecia. Então, verso 15 diz assim: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Interessante, queridos, que esse Gabriel aqui é o mesmo, e aliás, né, esse nome, Gabriel, ele só aparece aqui no capítulo 8, né, verso 16, e também no capítulo 9, verso 21. Tá? E quem é esse Gabriel? É aquele que ficou, né, no lugar de Lúcifer. Gabriel. Então ele aparece nesse texto que estamos lendo, 8:16, melhor, e no capítulo 9, verso 25. E aí ele vai aparecer, né, uma terceira vez lá no livro de Lucas, capítulo 11, aliás, capítulo 1, versos 11 a 20, quando ele então aparece a Maria. Né? Então, aí está o Gabriel. É esse anjo. Verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Então, esta visão, né, que ele acabara de ter, ela se refere para o tempo do fim. E isso é muito interessante, queridos, né? E esse período, né, revelado na visão, alcança até o tempo quando o poder desolador será destruído, um evento associado à vinda de Jesus. Então, até a vinda de Jesus. E isso é significativo. Até o tempo da vinda de Jesus a esta terra. Aí o verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Verso 20. Aquilo que nós estudamos na semana passada. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, né? Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, né? São 4 reinos, lembra? Né? O Seleuco, o Lisímaco, o Ptolomeu e também o Cassandro, né? Os 4 reinos que fundaram daí. Seleuco ficou com a Síria e a Babilônia, né? O Lisímaco ficou com a região da Turquia, o Ptolomeu com o Egito, né? E o Cassandro com a Grécia e a Macedônia. Então, isso que nós vimos
na aula passada, né? Então, o ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que ele tinha, né? Realmente, Alexandre superou aos 4, né? Tanto em força, em poder, né? E em domínio. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Catadura quer dizer cara feia, e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, próspera e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui nós estamos falando do quarto reino, né? O reino de Roma, tanto a Roma pagã como a Roma papal. Que essa Roma papal, ela persegue, né, ao povo santo. Verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Né? Jesus. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então nós vemos aqui, né, que essa força, esse poder religioso, né, ele vai querer ser semelhante ao Altíssimo. Ele vai querer, né, ir contra o príncipe dos príncipes. Né? Esse poder religioso nós encontramos então no poder da Igreja Romana. Verso 26. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, né, 2300 tardes e manhãs, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão. Né? Preserva a visão. Por que preserva a visão? Né? Porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, não dá, né, para nós colocarmos, né, esses 2.300 tardes e manhãs como dias literais, como Ion, né, dia de 24 horas, porque nós teríamos aí uns 6 anos e meio, mais ou menos. Né? Então, jamais conseguiríamos encaixar em qualquer, né, profecia. Não tinha como encaixar em nenhuma profecia. Então, as 2.300 tardes e manhãs, elas realmente são o quê? Anos. 2.000 ou 2.300 anos. Tá? No capítulo 9, como eu estou dizendo para vocês, né, a gente vai destrinchar essas 2.300 tardes e manhãs. Hoje, eu quero que você entenda esse conceito de 2.300 tardes e manhãs, que no papel profético refere-se um dia, um dia equivale ao quê? A um ano. Um ano. Verso 27, né? Eu, Daniel, enfraqueci. Né? Ele ficou fraco depois que ele teve essa visão aí, né? Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ele realmente ficou assim, né? Sem saber, né, o que significava aquelas 2.300 tardes e manhãs que ele havia visto em visão. E talvez você que ainda não conheça essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, está como Daniel, né? Muito curioso para saber. Por isso eu quero te convidar para que na semana que vem nós estejamos juntos novamente, para que a gente possa já começar a entender, né, o capítulo 9. E ao lermos esse capítulo 9, nós vamos entender, né, o que significam essas 2.300 tardes e manhãs. É claro que, como a gente está fazendo assim de uma forma bem tranquila, verso a verso, né, nós vamos ter algumas aulas, né, sobre esta questão. Então, creio, já estou vendo aqui, na primeira aula, nós vamos já ver aí essa questão aí das 2.300 tardes e manhãs, começando aí então com os 70 anos. 70 anos são esses, né? Então, eu digo a você, nós vamos ter muita coisa interessante ainda
né, nas profecias bíblicas e principalmente agora nesse quesito 2.300 tardes e manhãs, o que tudo isso significa, né? E como eu vos disse, né, nós vamos de uma forma bem tranquila, devagar, verso por verso, para que a gente possa ir entendendo. E não vamos fazer também uma coisa assim superficial, queremos fazer uma forma bem profunda para que a gente possa entender, né, e ver que realmente a profecia bíblica tem lógica e, acima de tudo, ela é maravilhosa. E, mais ainda, ela se cumpre. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos continuar, né, a pesquisar a Bíblia, a estudá-la, né, e, acima de tudo, a colocar em prática tudo aquilo, né, que ela nos ensina. Tá bom? Vamos orar então, queridos irmãos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de estudarmos parte do teu livro, a Bíblia, e principalmente esse capítulo 8, a partir aí do verso 14, que fala sobre essas 2.300 tardes e manhãs. Obrigado a Deus porque o Senhor já deixou a interpretação para que pudéssemos entender realmente aquilo que o Senhor deseja que compreendamos. Dá essa sabedoria profética a cada um de nós. Agora, ó Deus, te peço que venhas estar com cada um na sua noite, que tenha um sono reparador e também, ó Deus, que tenhamos uma semana muito abençoada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e eu quero agradecer de coração a oportunidade que tive, né, de estar com você nesta noite, falando sobre esse tema tão especial, as 2.300 tardes e manhãs, né? Falar sobre o santuário, a sua purificação, o que isso tudo significou, né? E nas semanas que vêm, se Deus nos permitir, nós queremos estar juntos, né? Para começarmos então um novo capítulo de Daniel, que será o capítulo 9. Até lá, eu desejo a você uma boa noite e uma feliz semana com Jesus.